As tiny houses têm conquistado o coração de muitas pessoas que as conhecem. São lindas, aconchegantes, sustentáveis, simplificam as nossas vidas, o que nos permite uma vida jamais imaginada no Brasil. Livre. As tiny houses são muito mais que metros quadrados. É um estilo de vida transformador que nos faz refletir sobre o que realmente importa. E é por esse motivo que pessoas têm buscado as tiny houses como moradia, como uma experiência turística, um reencontro com nós mesmos longe dos excessos da vida moderna. Chegou a hora do Brasil receber essas mini casas de braços abertos para você que quer morar, alugar, projetar ou construir. A revolução começou e a partir de hoje você fará parte da história do movimento Tiny House Brasil. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal! Estamos aqui começando a nossa aula, até que fim, até que fim. Que emoção começar a nossa Semana do Movimento Tiny House. Estamos aqui testando todo o equipamento, ansiosos para começar e trazer para vocês uma transmissão ao vivo, direto, obviamente, da Araraúna. Para quem conhece esse cenário aqui, obviamente, essa aqui é a nossa Tiny House. Para quem não conhece, a Araraúna foi construída por mim e por minha esposa e hoje moramos numa Tiny House sobre rodas aqui no Brasil. Mas espere um pouquinho que a gente vai começar aqui a contar um pouquinho da nossa história, tá bom? Antes de começar a nossa aula de hoje, eu queria passar algumas instruções para vocês, para que vocês tenham um melhor aproveitamento da aula de hoje, tá bom? Vamos lá para a apresentação aqui. A primeira orientação básica é que você pegue papel e caneta, tá? Vou tirar uma foto minha aqui só para começar aqui o dia mais memorável possível aqui, pra gente nunca esquecer esse dia especial que eu tenho com todos vocês aqui. Papel e caneta para quê, gente? Papel e caneta basicamente para vocês anotarem, porque hoje vamos ter uma aula com bastante informações. Apesar de ser a aula número 1 da nossa Semana do Movimento Tiny House, aqui o nosso objetivo básico é transmitir o máximo de conhecimento essencial aí para todo mundo esteja nivelado, tá? Tem pessoas, obviamente, que está assistindo a gente aqui que já conhece o Pés Descalço, já assistiu todos os vídeos do Pés Descalço, tem aqueles que estão chegando agora e que estão com um monte de, um monte de dúvidas aí, tá? Tá muito básico ainda, tá? Perfeito, bora lá! Então, basicamente, a ideia aqui é que todos vocês iniciem essas aulas extremamente nivelados, ou seja, todo mundo esteja no mesmo nível aqui de conhecimento, pelo menos essa parte introdutória. Aí vamos para a segunda aula, terceira aula, e aí encerramos a nossa Semana do Movimento Tiny House. Lembrando que a aula hoje essa primeira aula é hoje, quarta-feira vai ter a segunda aula, né? Que é a aula número 2, que a gente vai falar sobre collabs, vai ter outros assuntos, para quem já recebeu as mensagens sabe muito bem qual que vai ser os temas, e a terceira aula vai acontecer na sexta-feira, nesse mesmo horário, às 19h30. Que mais? Qual que é a próxima dica aqui para vocês? Próxima orientação aqui para vocês. Elimine o máximo de distrações, tá? Isso é extremamente importante, que vocês eliminem o máximo de distrações, avisem todo mundo da sua casa, desligue celular, desligue aí as notificações, para que você aproveite ao máximo, porque aqui, qualquer minutinho que você perde aqui, você pode perder alguma informação que seja importante aí para a sua jornada pessoal, para realizar o sonho de ter uma tiny house, tá bom? Outra dica importante é sobre as dúvidas, né? Eu imagino que todos vocês ao longo da live vai ter dúvidas, né? E para que a gente consiga ter uma interatividade com mais, com o máximo de aproveitamento possível, é importante que a gente siga algumas regras para enviar perguntas, tá bom? Bora lá! Regra número 1.
Para facilitar aqui, para a gente identificar as dúvidas de vocês, eu preciso que vocês identifiquem, antes de fazer a pergunta, colocar abre parênteses, letra P, fecha parênteses, aí faz sua pergunta, só digitar isso, ó. É como se você estivesse escrevendo P entre parênteses ou entre colchetes, tá bom? O colchete é aquele quadradinho, tá? Basicamente é como tá aparecendo aqui na tela, tá bom? Quem vai... Nós estamos com a Tiny Houses Brasil conectado ali pelo computador, tá? Ela vai acabar respondendo aqui as perguntas para vocês. E também nós estamos com os pioneiros participando aqui da live para responder perguntas. Além dos pioneiros, nós estamos com a equipe de suporte que também vai acompanhar, tá? Então vocês vão ver algum nome aí, Felipe Escobar, Bruno Queiroz, vai ver aí ser talvez Abel, ou o Abel conectado com o próprio Pés Descalços, tá bom? Pés Descalços. Tá bom? Bora lá, antes de começar, a Bel acabou de lembrar para perguntar para vocês de onde que vocês são. Vamos lá, começa já colocando para mim de onde que vocês são, tá? Basta escrever aqui no comentário, esse não precisa do colchetes e o letra P. O colchetes letra P é somente para perguntas, tá bom? Durante a live, essas perguntas serão respondidas por essa equipe, obviamente, e algumas perguntas eu vou selecionar para responder no finalzinho da live com vocês, tá bom? Bora lá! O que nós vamos aprender hoje? Acho que o mais importante é a gente começar aqui e falar para vocês sobre o que nós vamos falar, né? Então vamos lá? Então, primeira coisa que a gente vai falar, obviamente, o que é uma tiny house. O que é uma tiny house, tá? Para você saber o que é uma tiny house e diferenciar, obviamente, das demais modalidades, né? Além disso, nós vamos falar também o estilo de vida das tiny houses. Você fala sobre a liberdade que ela proporciona pra gente que adota esse estilo de vida, tá bom? Outra coisa que a gente vai falar também, quais são as modalidades de tiny houses que já foram aprovadas aqui no Brasil e já podem ser construídas, tá bom? Outra coisa que a gente vai falar também, quais as diferenças em relação às outras modalidades de casas móveis que tem aqui no Brasil, né? Tem várias modalidades de moradias móveis, né? Nós temos aqui o motorhome, o veículo, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Além disso, também vamos falar também qual o veículo que eu preciso para rebocar, tá? Ou seja, qual que é o carro que eu preciso? Será que eu preciso mesmo de um carro para rebocar? Então essa é uma das perguntas que eu vou responder também hoje aqui na aula, tá? Além disso também, como ter uma tiny house aqui no Brasil? Acho que todos vocês estão ansiosos, estão aqui justamente porque querem realizar o sonho, né? Então o nosso objetivo aqui dentro da nossa grande comunidade aqui é apresentar todo o caminho necessário para que você possa realizar o sonho de ter uma tiny house. Tá? Ou seja, vou passar para vocês todas as dicas necessárias, todo o conhecimento possível, né? Obviamente, todo o meu conhecimento, experiência, para que você possa ter aí a tua jornada de maneira mais segura, economizando tempo e dinheiro. Só que antes de começar aqui a aula, eu queria saber, você tem dúvida de que isso é possível no Brasil? Você ainda tem dúvida, mesmo sabendo que a gente já mora numa tiny house, que já existe a toca turquesa, que já estão aparecendo diversas outras tiny houses no Brasil, como a tiny house Tirsuru, que já está rolando collab, outras tiny houses. Você tem dúvida? Já começa a comentar aí que eu quero ver o comentário de vocês. Vamos lá? Mas a possibilidade de ter uma casa pequena e funcional, ela abre espaço para a gente poder ter uma vida até mais lúdica, mais divertida também. E eu acho que isso é algo que eu não sabia, eu não esperava por isso, e está sendo uma boa surpresa nesse momento. E tô no outro lugar agora, assim, a minha relação com os meus pertences, assim, com as coisas que eu tenho. Acho que eu fiquei bem mais segura quanto a me posicionar no mercado. Eu senti já que eu posso falar sim que eu sou uma arquiteta especializada em tiny house, então isso já me diferencia no mercado e isso me deu uma segurança de que posso viver projetando, posso não viver projetando, mas posso construir, viver de rendimento dessas tiny houses que eu vou construir, posso virar uma construtora de tiny. Hoje eu já tenho uma primeira cliente de tiny house, então isso me deu um gás dentro da minha própria área para continuar. Eu acabei pensando realmente, por que eu vou fazer apenas uma casa só para mim? Começar a fazer uma estrutura e começar eu mesmo também fabricar tiny houses para outras pessoas que queiram, né? Logo depois disso, a nossa vida mudou. Então, toda a nossa cabeça agora é como projetar, como organizar, como encaixar.
como melhor utilizar cada espaço. E isso está fazendo diferencial na nossa vida. Já estou atrás, né, de construir a minha tiny office aqui para poder fazer ela e chegar nesse objetivo. E eu acho que eu não vou parar aí depois, porque eu acho que eu adoro construir, adoro fazer um monte de coisas em casa, né? Então isso não vai parar, isso é uma primeira experiência, daí eu vou evoluir. Eu aprendi bastante com isso e eu já tenho uma empresa de engenharia, estou transformando ela em CVO Tiny House. Inclusive, eu estou produzindo a minha primeira tiny house em parceria com o Robson, com assistência do Robson. E essa tiny house já está até vendida. Comecei a projetar esse modelo da tiny house, que se chama Tsuru, baseado no estilo oriental e no origami japonês. E com o conhecimento, eu comecei agora a tirar o projeto do papel e realmente construir a casa. Basicamente o que vocês viram aí agora que realmente isso virou uma realidade no Brasil, né? Tá virando uma realidade cada vez mais, né? Tá acontecendo já as collabs, tá acontecendo aí, estão surgindo empresas no Brasil, tudo isso porque o ciclo 2 do movimento Tiny House começou. Para você que não sabe o que é o ciclo 2 do movimento Tiny House, basicamente começa com o ciclo 1, quando eu e a Bel decidimos construir a nossa própria Tiny House, né, por conta própria. Nós viramos entusiastas aqui no movimento Tiny House. A gente, sem conhecimento nenhum, sem informação nenhuma, a gente decidiu fazer uma viagem, né, voltar a trazer o conhecimento e aí tornar a possibilidade de existir Tiny House no Brasil viável, ou seja, conseguimos legalizar a primeira, não só a nossa Tiny House, mas as duas primeiras Tiny Houses sobre rodas legalizadas no Brasil, né? O que isso tem de significado para nós como movimento Tiny House? Isso significa que o ciclo 1 ele se encerra. Inicia um outro ciclo, que é o ciclo 2, é justamente quando a gente começa a unir toda essa experiência, todo esse conhecimento e para compartilhar com todos vocês, tá? Iniciando o ciclo 2, onde a gente começa aí as semanas do movimento Tiny House, começam as mentorias, os workshops, os encontros de collab, onde são essas reuniões, por exemplo, os trabalhos voluntariados, voltado ao movimento Tiny House, onde a gente tem um objetivo único, né? De proporcionar aí um estilo de vida através dessas mini casas sobre rodas. Bora lá então? Como tudo começou, né? Quem sou eu? Né? Basicamente, para quem não me conhece, para quem é novo aqui nas nossas redes sociais, eu sou o Robson Lunardi, né? Sou formado em estatística, né? Trabalhei 12 anos aí no mercado financeiro, né? E aí também após essa experiência no mercado financeiro, eu decidi abrir mão dessa vida padrão para viver, obviamente, em tiny house. Não só viver em tiny house, porque a gente descobriu que o sonho de morar numa tiny house não era só nosso, era um de vocês também. A gente decidiu compartilhar toda essa nossa experiência com todos vocês através dos nossos blogs, canal do YouTube, através das nossas redes sociais, que é um projeto chamado Pés Descalços. Além disso, a gente acabou também sendo dono, né, de uma empresa, abrimos uma empresa que chama Tiny Houses Brasil, onde essa empresa foi fundamental para que o movimento Tiny House começasse aqui no Brasil, porque foi através dela que nós conseguimos as duas primeiras homologações, que é da nossa Tiny House, que é essa daqui que vocês estão vendo, que é a Araúna, e a Toca Turquesa do casal Gustavo e Gabi. E vocês podem seguir aí no @Toca Turquesa aí no Instagram, tá bom? Atualmente, a gente presta serviços aqui dentro do movimento Tiny Houses, tá? Como consultor, como mentor, como por exemplo, também, além disso, a gente faz trabalhos voluntários dentro do Projeto Colibri, dentro de um programa que a gente chama aqui de Tiny House para Todos. O que consiste esse programa? Basicamente são 3 grandes projetos atuando para que o movimento Tiny House aconteça para o Brasil e atinja todas as camadas sociais. Vamos lá, Projeto Colibri, projeto social que visa construir tiny houses de baixo custo, de qualidade, para todo mundo, para quem quiser aí uma casa mais simplificada e construir por conta própria. O Projeto Colibri é o projeto. Pés Descalços,
compartilha todo o estilo de vida, todos os conhecimentos que a gente vem adquirindo com a nossa experiência e participando de toda a comunidade digital, comunidade aí que existe aí, voltadas às tiny houses, ou seja, nosso relacionamento com pessoas, nosso relacionamento com empresas, parcerias, para que aconteça as tiny houses. E a Tiny House Brasil, que atuou, obviamente, como construtor, e está de mudança nesse período, né? A gente não sabe se está indo para Itajaí, Santa Catarina, ou se vai para Sorocaba, e lá nós vamos abrir a fábrica. Vou dar uma espirradinha aqui, só um pouquinho. Ah, passou. E aí... e aí a gente quer voltar logo. Está muito ansioso para voltar para ser uma empresa construtora, né? Como é que a gente vinha atuando ultimamente? Ultimamente a gente vinha trabalhando com projetos, vinha também construindo tiny houses, só que através de parcerias ou formando equipes de collab ou formando equipes de profissionais para construir de acordo com a necessidade do cliente. Agora não, agora a gente vai ter uma instalação e a gente vai construir uma tiny houses nesse local, tá bom? Bora lá então? Vou falar um pouquinho da minha história, né? Por que eu cheguei aqui nas tiny houses, mas de maneira bem resumida, para a gente começar logo a nossa aula, tá? Basicamente, eu comecei a minha carreira em São Paulo, como eu falei para vocês ali no nosso currículo, né? Eu trabalhava no banco, a Bel trabalhava como turismóloga, éramos um casal comum, como muitas pessoas por aí, né? Como alguns de vocês, provavelmente, né? E a gente estava fazendo plano de carreira, estava com carreiras ascendentes, né? E a gente trabalhava naquela correria básica de São Paulo. Para quem mora em São Paulo sabe muito bem o que eu estou falando, que é acordar cedo para pegar transporte público, demora 1h30 para chegar no trabalho. Eu demorava especificamente 1h30, mas e dependendo do dia chegava a demorar 2 horas, né? Vai depender do que acontecer no metrô e no ônibus, né? E aí chegava no trabalho, fazia meu expediente e não tinha hora para voltar, né? Eu chegava naquela situação que eu chegava assim por volta de umas 8 horas da noite e falava assim: boa noite, pessoal, até amanhã. De repente chegava o chefe assim: ô Robson, é o seguinte, o diretor falou que quer fazer uma reunião comigo amanhã cedo, eu precisava que você atualizasse um relatório, você consegue atualizar? E isso por volta de umas 8 horas da noite que acontecia. Às vezes eu virava a noite trabalhando, ou às vezes ficava mais algumas horas e voltava para casa só quando o pessoal, minha família, por exemplo, estava dormindo, no caso minha esposa na época, né? Daí eu tive um filho, né, cara? Eu tive um filho, obviamente com a Bel, né? E aí, quando nasceu o meu grande filho, conhecido como João Pedro, a gente começou a refletir se esse estilo de vida faz sentido, né, para crescer, para continuar essa formação de família, né? A gente sempre foi nós sempre fomos essa pessoa que se preocupa com a questão de educação, com a questão também do nosso convívio, né? Eu que chegava em casa todo final de semana, estava tão cansado que às vezes não queria nem sair com a Bel. A Bel, mesma coisa, né? Porque a Bel também estava nessa correria do dia a dia. E aí, quando a gente teve o João Pedro, a Bel decidiu abandonar o emprego, obviamente, para ser mãe de tempo integral. Eu continuei trabalhando e eu tinha aquela pressão que todo pai tem quando fica trabalhando, é o único que trabalha em casa, que é, cara, se eu perder o emprego, como é que a gente vai pagar as dívidas, como é que eu vou fazer com meu filho, né? Então, essa pressão foi aumentando. O que aconteceu é que eu estava numa vida em que eu estava sobrevivendo ao invés de viver a vida, né? Ou seja, estava trabalhando para consumir mais, porque eu também tinha desejo, né? Tinha desejo de ter uma casa maior, né? O que acontece com muitas pessoas quando tem filho, que a gente fala assim, pô, cara, se eu vou ter filho, eu quero ter uma casa maior, né? Eu preciso de um carro maior, né? Preciso ter aquele monte de coisas que faz com que a gente queira trabalhar cada vez mais, né? Para poder consumir literalmente mais, né? E o que acontece quando a gente consome mais? A gente gera mais dívidas. E o que acontece quando a gente gera mais dívidas? A gente tem que trabalhar mais e aí vira aquela roda viva que a gente não sabe quando vai parar e quando a gente percebe, a gente está correndo atrás do nosso próprio rabo, né? Literalmente, né? O que aconteceu com essa fórmula matemática? Aconteceu o que era esperado de quem trabalha muito e, consequentemente, né, para manter uma vida desse padrão. Aconteceu que eu e a Bel, né, adquirimos uma doença chamada
síndrome de burnout, né? Não adquirimos, na verdade não é a palavra certa falar adquirir, na verdade aconteceu com a gente, que a gente foi vítima dessa doença, que é causada por excesso de trabalho, por assédio moral, ou por assédio, qualquer outro tipo de assédio que possa gerar um estresse extremo no seu corpo. No nosso caso, né, no caso da Bel, foi excesso de trabalho, que também trabalhava bastante, e a gente trabalhava bastante também porque a gente gosta de trabalhar, né? A gente gosta do que faz, né? E não é porque a gente não gosta de trabalhar, pelo contrário, a gente adora trabalhar, né? E aí, eu também tive a síndrome de burnout. Durante 4 anos eu tive a síndrome de burnout assim, constantes, né? E aí, uma vez por ano, eu tinha essa crise de estresse extremo que me afastava do trabalho por 4 meses, às vezes 2 meses, às vezes 15 dias, né? Isso era uma coisa que me atrapalhava muito na minha carreira e, obviamente, causava muita reflexão. Durante os tratamentos de síndrome de burnout, começamos a fazer começamos a adquirir alguns hábitos que foram importantes aí para que a gente aliviasse esse estresse e reduzisse a probabilidade de acontecer essas crises de estresse extremo, né? Uma das coisas foi a prática de yoga. Quando começamos a prática de yoga, a gente começou a fazer a meditação e começamos a ter o autoconhecimento, né? Ou seja, quando a gente começa a se autoconhecer, a gente começa, obviamente, a ter um despertar interno para as coisas que a gente gosta, começa a olhar para nós de novo, porque quando a gente está trabalhando no dia a dia, naquela correria, a gente não tem tempo de olhar para nós mesmos e saber quais são os nossos hobbies, né? Eu tinha até esquecido qual eram os nossos hobbies naquela época, né? De tanto que eu estava trabalhando, eu não tinha nem tempo para isso. Mas vamos lá. Na prática de yoga, o que aconteceu é que eu comecei a olhar para minha família e perceber que eu não estava sem tempo para ela, né? E eu precisava e que a mudança talvez seria necessário nesse padrão de vida que a gente estava adotando, né? E foi através da prática de yoga que a gente se sentiu cada vez mais conectado com a natureza, cada vez conectado com nós mesmos, né? Fazendo com que a gente adotasse uma alimentação mais saudável, que a gente adotasse uma consciência no consumo em casa, tanto de alimentos quanto o consumo de materiais mesmo, né? A gente praticamente parou de consumir por impulso, né? A gente acabou conhecendo o minimalismo, começamos a adotar esse estilo de vida, não só o minimalismo, como, por exemplo, o movimento lixo zero, começamos a repensar tudo aquilo que a gente comprava que pudesse gerar um lixo, que gerasse algum impacto, qual que era a origem ética de todas as coisas que a gente comprava. Por exemplo, a gente não podia, às vezes a gente ia comprar, sei lá, um rádio, alguma coisa assim, por exemplo, a gente não ia comprar, às vezes o mais barato pra gente não seria o adequado. Por quê? Ainda mais se a gente não soubesse a origem desse rádio, porque a gente sabe que um rádio, para ele ser bom, ele tem que ter uma certa qualidade, né? E essa qualidade exige que tem uma empresa que tenha controles técnicos, controles de recursos humanos, controles de origem, e para aí tudo isso gera custo. E esse custo vai para o preço final. Então, às vezes, a gente abria mão de comprar aquele mais barato, comprar um de qualidade, porque a gente sabia que aquele, por exemplo, que estava comprando mais caro, ele tinha uma origem ética e, obviamente, ele tinha uma qualidade que ia dar uma durabilidade para a gente, né? E que evitasse que a gente consumisse outro rádiozinho no curto prazo, por exemplo. Ou seja, a gente passou para priorizar não só as questões éticas de origem, as questões de materiais que estavam sendo utilizados, passamos também a comprar coisas de uma altíssima qualidade, por exemplo, tá? O que aconteceu também é que com o tempo, conforme a gente foi adquirindo esses hábitos, essas mudanças nas nossas vidas, eu me senti um peixe fora da água. Não só eu, como a Bel, né? Assim como todos que atingem o despertar, né? Que começam a sentir, começam a enxergar a vida com uma consciência totalmente diferente, né? Começa a olhar todos os impactos que a gente causa, a gente começa a perceber que a vida que a gente tem, que é a vida que todo mundo acaba aderindo, né, pela cultura, né, por tudo que a gente aprende aí nas escolas, né, nas igrejas, a gente acaba aderindo a um estilo de vida que talvez para muitos não façam sentido, que era o nosso caso, principalmente naquela época, que a gente estava lá sofrendo de síndrome de burnout, estava lutando para simplificar a vida, e aí o que aconteceu? A gente decidiu repensar a vida totalmente, mesmo que fosse preciso começar tudo de novo. E o que aconteceu? A gente conheceu as tiny houses, né?
E quando a gente viu as tiny houses, veio aquele monte de dúvidas, né? Um monte de angústias. Por exemplo, como fazer com que a gente pudesse realizar o sonho de ter a tiny house no Brasil? Porque tudo que a gente tinha de informação de tiny house era o quê? Uma palestra que a gente tinha visto no TED Talks, um vídeo que a gente viu do Bryce lá no Living Big, era um seriado que a gente viu chama Tiny House Nation. Era pessoas que moravam, sei lá, nos Estados Unidos, no Canadá, na Nova Zelândia, na Austrália, que são realidades totalmente distantes do Brasil, né? Então surgiu dúvida, como fazer para ter pelo menos a base de uma tiny house aqui no Brasil, né? Como, por exemplo, construir wood frame ou steel frame. Será que existem empresas que possam construir essas duas metodologias aqui no Brasil? Porque uma das coisas que eu via no vídeo é que muita gente construía, por exemplo, tiny houses utilizando esses dois métodos construtivos. E a outra pergunta era, como legalizar uma casinha dessas aqui no Brasil? Quando a gente ligava, por exemplo, para o Denatran, que é atualmente o Senatran, ligava, por exemplo, para empresas, tipo Inmetro, consultorias, muitas vezes a gente recebia que eles não tinham nem noção de como construir uma tiny house dessa. Então o que a gente começou a fazer? O que nós começamos a fazer? Começamos a pesquisar. Ligamos para mais de 100 empresas de trailer e empresas que constroem casas. Ligamos também para mais de 10 empresas de consultoria e a gente não conseguia uma resposta básica, né, de quanto custaria, por exemplo, uma tiny house, que é uma das perguntas que mais a gente recebe nas redes sociais. E eu entendo todos vocês que perguntam o valor, quanto custa uma tiny house, porque quando a gente pergunta uma coisa dessa, a gente quer saber se isso encaixa ou não no nosso padrão de vida, né? E se a gente consegue, ao menos, planejar de realizar o sonho de ter uma tiny house. Mas nem isso a gente tinha. A gente não tinha o preço, a gente não tinha referência, a gente não tinha informações, não existia nenhum canal brasileiro, nenhuma informação em português. E aí o que nós fizemos? Continuamos as pesquisas, continuamos a procurar a empresa, e aí nós chegamos num momento que eu e a Bel falamos assim, Bel, eu acho que a empresa que a gente está procurando aqui no Brasil para construir uma tiny house não existe no Brasil. Até porque todas as empresas que a gente mandou o projeto para fazer o orçamento da Araraúna davam preços exorbitantes. Por exemplo, a Araraúna chegou a custar, o preço mais barato que a gente conseguiu foi R$480 mil, mas a gente recebeu o preço de 600, 500, né? Não foi mais de 600, mas ficou oscilando entre 600 e 480 mil reais. Absurdos como este, tá? Quando a gente pedia para fazer um projeto executivo, por exemplo, né, aqui no Brasil, como os projetistas não sabiam, tanto os arquitetos quanto os engenheiros mecânicos, os projetistas de empresas especializadas em construir construções especiais, como eles não entendiam muito sobre tiny house, eles cobravam, obviamente, também horas extras, né? Horas extras de complexidade, né? Então, o preço de projeto 3D, por exemplo, nosso chegou a custar tipo R$6.800, R$8 mil, R$12 mil, né? E o mais caro que a gente conseguiu foi R$18 mil. Projeto 3D de uma tiny house de 17 metros quadrados. Isso mesmo que você está escutando. Bora lá! Então a gente chegou a uma conclusão que a gente precisava ir em busca de conhecimento. Tá? E onde nós fomos? Tivemos que ir onde existem tiny houses no mundo. Então fomos para os Estados Unidos e fizemos 2 treinamentos, não só 2 treinamentos, né? A Bel foi fazer treinamento na TH Lab, que são meninas independentes que construíram suas próprias tiny houses, e elas estavam lá compartilhando, ou seja, fazendo lá o papel delas de ciclo 2 no movimento Tiny House dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos já estavam no ciclo 3, mas esse processo de compartilhar conhecimento ainda continua para justamente ajudar a população a ter acesso à moradia, porque o déficit habitacional não é só um problema brasileiro, é um problema mundial. Só que, obviamente, no Brasil, o problema é uma coisa muito mais séria, né? Bora lá! Eu fui fazer um treinamento na Tumbleweed, simplesmente a maior e a primeira empresa de tiny houses do mundo inteiro, né? Então, era uma empresa extremamente tradicional, com muito conhecimento e que atuava aí na economia colaborativa, ou seja, além de ele vender tiny houses, ele ajudar pessoas a fazer tiny house, de organizar collabs, a Tumbleweed, ele ensinava pessoas a construir tiny house. Ou seja, a Tumbleweed não só fez o papel social dela como uma empresa lá nos Estados Unidos, mas também ajudou brotar um monte de tiny house e um monte de empresa e um monte de prestadores de serviços
lá nos Estados Unidos. Além deles, também, obviamente, as pessoas como, por exemplo, as meninas, as professoras da Bell, que também faziam através do TH colaborativo, que é o THDEB, as suas palestras, os seus workshops, as suas mentorias, que é justamente isso que vai dar a segurança, né? Esse conhecimento organizado, esse conhecimento que é justamente padronizado, os protocolos que foram decididos, organizados de tal maneira que você, que vai receber esse conhecimento, você tenha segurança, né, de que você vai construir uma tiny house de altíssimo padrão e que vai ter uma durabilidade altíssima, né? Mas por que existem os protocolos? Existem os protocolos porque alguém errou, né? Porque existiram os entusiastas, pessoas que tiveram coragem de desbravar aí como pioneiros e erraram pela primeira vez, tá bom? Vamos lá então? Quem mais que nós fizemos? Nós visitamos 4 empresas, né? 4 tipos de empresas diferentes. Uma boutique, ou seja, é um cara que constrói tiny house de cabo a rabo, ou seja, uma por vez, que é, por exemplo, como é que é o nome da New Beginning, né? New Beginning, que é uma empresa que a gente visitou e conheceu a Tiny House Tiffany, uma das tiny houses mais lindas que nós conhecemos no mundo. Bora lá. Além disso, nós conhecemos a Tumbleweed, conhecemos os processos da Chattanooga. Por que nós conhecemos a Chattanooga? Que é famoso pelo Tiny House Nation, por exemplo, daquela série que apareceu aqui no Brasil. É porque lá eles construíam tiny houses de steel frame, que é também era muita coisa muito nova nos Estados Unidos. Lá era muito comum você ver tiny houses de wood frame, tá bom? Eles são bem conservadores. E a Cornerstone, que é uma empresa que era de uma fabricante de casas comuns nos Estados Unidos, que aderiu às tiny houses como um produto, né, dentro da sua esteira de produtos, né? Então todas essas experiências foram importantes para a gente ter uma visão empresarial de como tudo isso funciona, né? Em termos de oportunidade para gerar aqui no Brasil, em termos de gerar negócios, em termos de gerar programas de investimento, fazer com que o movimento aconteça aqui no Brasil, né? E aí, não só fizemos isso, mas também a gente queria ter experiência de ficar numa tiny house. Então nós nos hospedamos em 2 tiny houses lá nos Estados Unidos. O que mais nós fizemos? Nós, além de visitar os fabricantes, entrevistamos moradores, ou seja, a gente queria entender o porquê das tiny houses, o porquê que as pessoas optavam por uma tiny house, o que era o estilo de vida tiny house, e também para entender o que era de fato essas mini casas que fazem tanto sucesso nos países por onde eles entram. Tá? Porque para mim ainda era uma questão de tamanho só, mas isso aí vocês vão ver, vai muito além do que metros quadrados. Também vivenciamos comunidade, porque isso também é importante no Brasil, né? A gente queria trazer também a nossa experiência na vivência de uma comunidade, não só isso, mas trazer modelos de negócio que pudessem dar certo aqui no Brasil, para que vocês aí possam criar aí comunidades com seus próprios terrenos, ou não só criar comunidades, mas você aderir a esse estilo de vida dentro de uma comunidade que possa surgir aqui no Brasil, tá bom? Bora lá então? Visitamos também 6 outras tiny houses através aí dos nossos treinamentos, para conversar com pessoas que construíram suas próprias tiny houses, mas também conhecer métodos construtivos diferentes, tá? Ao todo, nessa viagem para os Estados Unidos, nós voltamos com uma bagagem enorme e aí, além disso, conhecemos 19 tiny houses no total. Cara, a gente estava realizando um sonho, né? A gente viu as tiny houses, adquirimos uma bagagem enorme de conhecimento de como construir, de como montar negócio, de como gerar renda, de como ajudar pessoas e, além disso, de como montar comunidades, né? Seja ela uma comunidade digital, seja ela uma comunidade física, onde as pessoas vão conviver, onde as pessoas vão viver o famoso Tiny Living, que é o estilo de vida das tiny houses. Bora lá então? Então voltamos para o Brasil. E aí, com esse todo conhecimento, as coisas parece que vão ficar mais fáceis, mas não ficaram não, bicho. Você pensa que foi fácil? Não foi fácil não. Porque quando chegamos no Brasil, a gente continuou a saga de procurar as empresas, mas a gente percebeu que a gente poderia atuar de maneira diferente. Atuar através da economia colaborativa, que foi através de entrevistas, de todas essas experiências que nós vivemos lá, que nós percebemos que tudo que eles falavam tinha algo em comum. A colaboração entre pessoas, empresas, parceiros, em prol de ajudar pessoas a realizar o sonho de ter suas próprias casas, ou de ter um programa de investimento, de ter um Airbnb, de ter uma casinha de final de semana. Tudo isso aconteceu de maneira orgânica nos Estados Unidos graças à economia
colaborativa. A gente vai falar bastante sobre isso durante essas aulas, tá? Não vou falar muito sobre isso, mas basicamente, como é que nós construímos nossa tiny house? Nós tivemos que construir por conta própria, né? Então, entramos com empresas, pensando já num outro discurso de fazer uma parceria, de tentar desenvolver algo novo no Brasil, de compartilhar conhecimento com eles, e aí a gente conseguiu, com a ajuda de amigos e parceiros, construir a nossa própria tiny house, que é essa que vocês estão vendo aqui atrás de mim, tá? Então hoje, eu e a Bel construímos a nossa tiny house com a ajuda de amigos no sistema de steel frame, como vocês estão vendo aí na tela, né? Desenvolvemos a primeira base de tiny house dedicada para a construção de tiny houses, ou seja, uma base, um chassi especial para a construção de tiny houses. Vocês vão ouvir um miadinho aqui do meu gato aqui, é porque ele está lá fora, porque senão ele fica bagunçando aqui na live e ele vai ficar chamando aqui para querer entrar na casa. Mas ele está seguro, ele está na casinha lá fora, mas daqui a pouco ele entra, tá bom? Então nós testamos, nós erramos, nós acertamos, adaptamos, refizemos e concluímos, obviamente, essa casa, porque senão a gente não estaria morando nela e nem viajando e nem divulgando esse conhecimento com vocês, né? E aí passamos por todas as etapas, praticamente todas as etapas. Assim como nós aprendemos nos Estados Unidos. Nós aprendemos a planejar, projetar, construir e legalizar. E nós acertamos todos? Nós acertamos tudo. Nós erramos, com certeza, em cada etapa, que gerou aí, além do conhecimento, gerou também experiência que a gente pode aqui compartilhar com todos vocês, não só através do nosso canal do YouTube, nossas redes sociais, mas também de eventos como este da Semana do Movimento Tiny House. Bora lá, então? Para quem que é a Semana do Movimento Tiny House? Agora chegou a hora de começar a nossa aula, né? Para quem que é recomendado a Semana do Movimento Tiny House? Para quem que é? Obviamente, para todos que querem construir por conta própria a sua tiny house. Mas é só para essas pessoas que querem fazer que nem o Robson e a Bel, quer fazer que nem a Erika Uriushi, que é uma pioneira do ano passado, que fez aí treinamento conosco, fez mentoria conosco? Não. Também é para quem quer prestar serviços, como os arquitetos que já apareceram no vídeo para vocês. Arquitetos como a Anne, como a Paola, como a Renata Moreno, como diversos arquitetos aí que foram apresentados para vocês, né? Como, por exemplo, os pioneiros, a Clô Azevedo, né? Fabricantes também que queiram, por exemplo, iniciar um novo negócio ou pegar o seu negócio, por exemplo, e queira adicionar mais um produto na sua linha de produção, que são as tiny houses, tá bom? Além dos fabricantes também, pessoas que queiram comprar tiny house. Sim, você que quer comprar uma tiny house, é importante que você saiba muito bem o que é tiny house, para que serve, como adquirir, para que você tenha segurança na hora de comprar. Porque é muito fácil a gente chegar em numa empresa, eu quero comprar uma tiny house. O cara vai falar um preço para você, vai falar como ele ia fazer. Se você não tem nenhum conhecimento, você vai aceitar. E quando chegar na hora de você receber a casa, o que acontece? Você vai levar um susto. Talvez não seja exatamente uma tiny house. Então, para que você tenha segurança, é importante que você saiba também, mesmo você não sendo um comprador. Dentro da linha dos compradores, também entram os famosos investidores. São pessoas que compram tiny house ou entram no programa de investimento colaborativo para fazer Airbnb, por exemplo, ou para montar fundos voltados a compras de tiny house, fundo gerador de crédito, né? Tem várias formas de vocês atuarem aqui dentro do movimento tiny house. Então, para todos vocês, entusiastas, prestadores de serviços, fabricantes, investidores ou meramente compradores de tiny house, esse treinamento ele é extremamente indicado para vocês, tá bom? Então, o que todos esses têm em comum? O que todas essas pessoas têm que ter em comum? Né? Além dos seus interesses pessoais para aí realizar o sonho de ter uma tiny house, seja para negócio, seja para uso pessoal. É que todos querem economizar tempo e dinheiro. Basicamente é isso, porque conhecimento faz isso para vocês. Conhecimento vai te dar segurança para reduzir riscos, para ajudar você nas tomadas de decisões e justamente você economizar tempo aí fazendo um bom planejamento. Bora lá então? Para quem não é recomendado a Semana do Movimento Tiny House? Obviamente, para quem não é recomendado, para quem quer construir casas convencionais de alvenaria, porque esse não é um treinamento para você, tá?
Para quem também, por exemplo, quer casas maiores de 50 metros quadrados. A gente está falando da semana do movimento Tiny House. Né? Não faz sentido, né? Bora lá, então, para quem quer um motorhome ou modalidades similares, por exemplo, van home, combi home, ônibus ainda pode até assistir, tá? Quem quer fazer uma tiny house no ônibus, quem quer fazer por exemplo, uma tiny house em cima do caminhão, esse sim, porque, por exemplo, eu vou trazer conhecimento, experiência, por exemplo, minha, pessoal, em relação à construção do Kamikaza, né? Não só do Kamikaza, mas experiências pessoais de projetos que eu fiz aí em conjunto com alguns clientes, por exemplo, de casa dentro do ônibus, casa dentro do caminhão também, tá bom? Para quem quer casas em bioconstrução, essa não é um curso para quem quer estar buscando conhecimento desta área de construção, tá? Tá bom? Bora lá? E também para quem não quer aprender, obviamente, né? Se você está aqui é porque você quer aprender, não é? Você não quer só ficar olhando pra minha cara e falar, pô, gosto do Robson, porque o Robson é engraçado. Ou não, gosto do Robson porque o Robson compartilha conhecimento gratuito. Não, você tá aqui porque você tá querendo aprender. Beleza? Bora continuar? O que é uma tiny house? Até que fim, né? Começou a aula. Vamos lá. O que é uma tiny house? Eu quero ver vocês comentando aí o que vocês acham que é tiny house. Vamos lá. Eu vou resumir aqui, tentar resumir pra você em uma frase, mas a gente vai desenvolver ela aqui. Ó, em uma frase eu vou conseguir vou conseguir definir o que é uma tiny house para você. Aliás, fizemos até um vídeo essa semana falando sobre isso. Tiny house são mini casas de até 37 metros quadrados. Aí vem a palavra mais importante, ó, entre aspas, ou bota tudo maiúsculo lá. Intencionalmente desenvolvidas para simplificar a tua vida. Sentiu a diferença? Ou seja, proporcionar uma vida prática, funcional, sustentável e, melhor de tudo, livre. Bora lá! Então, o que a gente percebe que as tiny houses, de todas as tiny houses que nós visitamos nos Estados Unidos, que nós conhecemos assim de pessoas que a gente fez aí, participou de palestras, convenções internacionais, entrevistas por telefone, que todas as casas que são conhecidas como tiny house, elas possuem paredes de 3 ou mais camadas. Por quê? Quero saber aí. Vamos ver quem sabe por quê aí. Alguém respondeu por quê? Vamos lá. Quero ver se vocês sabem bem. Ou vocês estão prestando atenção nos vídeos do Pés Descalços. Vamos lá. Como eu já disse, são intencionalmente desenvolvidas para simplificar a vida, permite você viver um estilo de vida com liberdade, obviamente. Então, com que você pode observar aí que a tiny house vai muito além de metros quadrados, né? Ele é um estilo de vida que permite que você viva um estilo de vida que é totalmente transformador, né? E como tudo isso surgiu, né? Surgiu através dessas pessoas que aparecem na tela, né? Um deles é o Jay Schaefer, que é um dos idealizadores, e ele é um projetista, né? Começou como projetista de tiny house, começou a ajudar as pessoas que estavam lá passando por uma crise financeira naquela época, que era de 2007, a terem suas casas, né? Seja ela uma casa transitória, uma casa que ele fosse morar ali nesse período de crise e recuperar a sua vida financeira e voltar para uma casa maior, seja para aqueles que queriam adotar o estilo de vida das tiny houses dentro do movimento. Uma coisa que eu quero falar para vocês aqui que é importante, né? As tiny houses, né? Elas como fala? Elas não só foram importantes para reduzir a quantidade de pessoas que foram despejadas da casa nos Estados Unidos, mas também ele foi importante para fazer uma reflexão, né, naquele país que tem um consumismo bastante desenvolvido. Aliás, um capitalismo de alta performance lá, né? Ou seja, o consumismo lá é extremamente exacerbado, né? E muitas pessoas passaram a refletir sobre o consumismo, sobre a sustentabilidade, sobre o seu papel no mundo ao passar para essas tiny houses. Muitas delas que compraram tiny house para ser uma casa transitória acabaram optando por continuar morando na tiny house. Por quê? Encontraram nela um momento de descoberta, uma vida que simplifica, uma vida que literalmente liberta. É muito interessante, tá? Então esses dois aí foram os grandes responsáveis aí por fazer o movimento acontecer no Brasil, né? A Jill Williams tem uma história maravilhosa e linda, não é para a aula de hoje, mas eu até comentei para vocês na live anterior quanto custa uma tiny house, que se vocês quiserem um vídeo sobre elas, por favor, comentem aí embaixo, que eu preciso saber quem quer saber. Se bastante pessoas comentarem, eu quero saber a história da Jill Williams, eu conto a história pra você. É uma história extremamente inspiradora. Basicamente, ela tem uma doença autoimune. Tu vai contar tudo?
Não, e ela, a Bel já tá perguntando se eu vou contar tudo, né? Que eu gosto, você percebe que eu gosto de contar. Tá? Mas basicamente ela tem uma doença e ela recebeu que ela ia ter, sei lá, anos de vida, mas ela decidiu abandonar toda a vida dela para viver em tiny house e ajudar pessoas a realizar o sonho de ter tiny house, né? E hoje ela vive só disso, praticamente. E o Jay Schaefer continua inspirando pessoas, continua fazendo com que o movimento aconteça. Mas uma coisa importante, né? Quando as tiny houses, como compartilhar com vocês, quando as tiny houses surgiram nos Estados Unidos, elas não eram como essa casa aqui, como eu estou mostrando aqui para vocês, uma casa completa como essa. Eles eram muito mais simplificados, né? Como você pode ver nessa foto que está aparecendo aí na tela, a casa ela era feita com madeira, não tinha muito acabamento, né? E para você ter uma ideia, a hidráulica era simplesmente esses jarros de cerâmica que você botava água quente nelas no inverno ou água fria e você abria a torneirinha em cima de um vaso desse aí que estava na pia instalado, que servia como pia. E aí debaixo dele tinha um outro recipiente que virava o esgoto cinza. Tão simples quanto isso aí, por exemplo, a hidráulica da casa dela. E no chuveiro, a mesma coisa, tá? É a coisa mais simples que existe, que você possa imaginar. Só isso já provocava uma transformação enorme na vida das pessoas, né? De que aderiam ao estilo de vida. Mas conforme as pessoas foram compartilhando conhecimento, mais pessoas foram aderindo ao estilo de vida através dos projetos do Jay Schaefer, e aí começaram a surgir empresas. Empresas começaram a construir tiny houses adaptadas aos diversos gostos do país, né? Então aí começaram a surgir modelos como esses, maravilhosos, com 2 águas, casas modernas, casas simples, de diversos tamanhos, né? Que hoje vocês conhecem aí no movimento Tiny House e vocês namoram, obviamente, tanto lá no perfil do Tiny House Brasil, dos vídeos dos canais que vocês assistem e também de séries que vocês veem aí, por exemplo, no Netflix, né? E obviamente no nosso canal do YouTube, tá bom? Características de uma Tiny House, né? Que a gente observou também conversando e entrevistando pessoas. A Tiny House valoriza a beleza externa e interna. O objetivo de você ter uma casa que seja bonita interna e externa é provocar o orgulho de pertencer. Para a gente ter uma vida simples, uma vida que a gente chama assim, uma vida com subsistência, mais sustentável, que a gente esteja bem consigo mesmo, a gente sentir o orgulho de pertencer. Falar, cara, poxa, eu amo a minha casa, cara. Eu amo a minha casa. Você feliz, você vai pensar coisas boas, né? Porque coisa boa atrai coisas boas, né? Outra coisa. Então, como vocês podem ver, os projetos eles capricham bastante, não só no design interno, né? Como culturalmente a gente acaba aqui no Brasil, a gente costuma sempre caprichar sempre no interno e não caprichar na parte externa. Até porque a gente não tem dinheiro para ficar fazendo o acabamento da casa, né? A gente não tem essa cultura porque a gente sempre teve muita desigualdade social, etc, né? Mas com o movimento Tiny House tudo pode mudar, porque você pode trocar, por exemplo, metros quadrados maiores por metro quadrado menor por qualidade, né? Eu, por exemplo, troquei minha casa que era maior, que era uma casa usada, que eu tinha uma dívida enorme, parcelas de R$ 2.800, já foi que começou com 3.500 e a gente, quando vendeu a casa, a gente só tinha metade da casa. Por quê? A gente tinha um financiamento e aí, o que a gente fez com esse financiamento? Com esse dinheiro que a gente recebeu, a gente comprou a nossa tiny house. Construiu a nossa tiny house? Comprou não. Construiu a nossa tiny house e comprou o caminhãozinho que vocês conhecem, que hoje está virando o caminhão casa. Tá bom? Então eu saí de uma casa velha e financiada para uma casa maravilhosamente linda, menor, que proporciona uma vida muito mais livre do que eu tinha antigamente. Olha só que loucura, né? Outra característica é que possui bastante ventilação. Isso é muito importante, porque a gente mora numa casa de alto confinamento, né? A gente chama de confinamento, que são casas menores, ou seja, que baixa a circulação. Então é importante que você tenha bastante circulação de ar, até porque você quer ter conforto, você quer ter segurança, você quer ter também uma vida sustentável, né? Com bastante saúde, né? Então a circulação é importante para evitar mofo, para você fazer uma gestão aí do microclima e para você também conseguir aí conseguir morar em diversos locais aí com bioclimas diferentes, né? Possuem obviamente são intencionalmente desenvolvidas para simplificar, eu acabei repetindo aqui a frase para vocês, possuem mobílias personalizadas. Olha que interessante, olha aqui, ó. Olha que interessante. Isso aqui é uma coisa que conquista muita gente na internet, né? Começaram a brotar um monte de perfis aí, por exemplo, na internet aí, de móveis que são transformers, né? Às vezes uma mesa que vira uma
um outro tipo de mesa, uma mesinha menor, e acaba virando uma cama. São vários exemplos que a gente vê aí pela internet que vocês podem utilizar essas ideias na sua casa. Obviamente, por exemplo, utilizando Pinterest e outros canais que vocês vão conhecer aí ao longo dessas pesquisas que vocês vão passar a fazer, tá bom? Não há pontos de acúmulo. Isso é uma coisa que muita gente repetia pra gente. Pontos de acúmulo, a gente não entendia muito o que era pontos de acúmulo. Depois a gente começou a entender. Pontos de acúmulo, né, conforme a gente foi projetando essa casa, basicamente são aqueles pontos que a gente tem nas casas comuns, nas casas convencionais. Um monte de casas convencionais tem lá no armário os maleiros, por exemplo. O que a gente bota no maleiro? Edredom, coloca um monte de caixa de compras que a gente faz, que a gente fala, pô, a gente acaba colocando ali, acaba esquecendo. São coisas que a gente tem dificuldade de acesso, que a gente não vê. Então, são coisas que você serve só para guardar tralhas. Ou seja, para você viver uma vida só com o essencial, você não pode ter pontos de acúmulo, né? Porque tudo que você tem, você precisa acessar. Porque o essencial é só aquilo que você realmente utiliza no seu dia a dia. Então aqui na nossa casa, por exemplo, a gente consegue acessar facilmente tudo que a gente tem, a gente só vive com aquilo que a gente utiliza. Se tem coisas que a gente não utiliza, o que a gente faz? A gente elimina. Como que a gente elimina essas coisas? Doando, vendendo ou simplesmente jogando fora, tá? Esse é o último caso, tá? A gente sempre pensa no doar, como uma forma de reutilização, obviamente, vender, pensando também na reutilização e também, obviamente, na capitalização. E, por último, se não tem utilização porque está quebrado, não serve para nada mesmo, aí tem que ser lixo, tá bom? Mas é o destino certo do lixo, né? Tem que ser o destino certo. Se é lixo reciclado, você vai separar isso bonitinho, plástico, vidro, ferro, para que a gente não impacte mais ainda a natureza, tá bom? Basicamente, proporciona conforto e segurança. Você repara que tudo isso vai proporcionar para você conforto e segurança, tá? Não adianta nada você ter uma casinha que você vai ter medo de dormir dentro dela, não é verdade? Não adianta você morar numa casinha que, cara, tá frio lá fora, tá frio dentro de casa, não é verdade? Então, essa é uma característica extremamente importante. Bora lá, então? Imagine agora que você tem, vamos supor que você, a situação, você tem todo esse conhecimento adquirido aqui comigo e você possa construir sua própria tiny house do jeito que você quiser. O que você poderia fazer com esse conhecimento? O que você pretende fazer? Começa comentando aí também que eu quero ver depois aqui no final da aula. Já estou vendo ali as mensagens brotando, já tem algumas mensagens ali, né? Então eu vou pedir para vocês que vocês aí comentem o que você pensa. Se você não quer que você comentar, não tem problema. Basta pensar nas possibilidades, tá? Bora lá então? Como são construídas as tiny houses, tá? As tiny houses, como foi dito ali atrás, elas são casas que são construídas com 3 ou mais camadas. Por que isso? Para proporcionar conforto térmico, conforto acústico, né? Justamente para você poder viver em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo. Essa é a proposta das tiny houses. Além disso, economizar energia, economizar um monte de coisa, tá? Que a gente vai falar aqui lá na frente, né? E eles utilizam métodos construtíveis que são acessíveis. Ou seja, por que eles escolheram, por exemplo, o método de construção seca, que são essas que estão aparecendo aí na tela, como métodos construtivos das tiny houses? Eles escolheram justamente para que o movimento ele ganhe independência, ou seja, para que a população possa optar entre comprar e construir por conta própria. Né? Todo mundo sabe que a construção de alvenaria comum, outros métodos construtivos são extremamente complexos, precisam de muita pessoa, precisam de muita força física. Né? Esses métodos construtivos podem facilmente ser construídos por uma pessoa ou 2 pessoas. Né? Eu conseguiria construir a Araraúna sozinho, obviamente demoraria muito mais. Com 2 pessoas é muito mais confortável. Com 3 ou mais, aí fica obviamente muito mais tranquilo, mas possibilitar que além disso, né, essa cultura do faça você mesmo seja espalhada aí pelo Brasil, né? Isso vai ajudar muitas pessoas que não têm condições de comprar casa a realizar o sonho de ter uma casa própria, além de outras formas de se construir que a gente vai conversar aí ao longo das aulas. Quais são esses métodos construtivos que são mais comuns dentro do movimento? São os mais comuns, mas existem diversos, gente. Vou citar 3 aqui rapidinho e mais 2 aí para vocês, tá? Existem, por exemplo, o wood frame,
que é esse de madeira, logo à esquerda. Na sequência, nós temos aí o steel frame, que é justamente onde, como nós construímos a Araraúna. Você tem, por curiosidade, o Kamikaze nós estamos construindo com o método de wood frame. Basicamente, as estruturas são de madeira. Qual a diferença do steel frame para o wood frame? É só a estrutura. O resto é tudo igual, gente. As regras, vocês vão perceber aí, conforme vocês vão avançando nas aulas, tá? Bora lá! E o CIP? O CIP é quase um Lego. Imagina que você vai comprar placas de isopor, né? Que tem madeira de um lado, madeira do outro colado, só que eles são recortados já no formato das suas paredes. Então você vai receber tipo as placas empilhadas num caminhão e você vai subir e montar sua casa como se fosse literalmente um Lego, cara. É muito interessante também. Esse é um dos métodos que possui maior eficiência de isolamento térmico, não acústico, térmico, tá bom? E aí, qual que é o grande X? Todas elas têm suas vantagens e desvantagens. Esse é o grande X, né? Mas aí, qual que é o melhor método construtivo? É aquela que se adapta ao teu conhecimento, aquele que você se adapta, por exemplo, à sua condição financeira, aquele que se adapta ao seu método de produção industrial, caso você seja um fabricante, aquilo que você mais gostar de trabalhar. Você, como projetista também, tem pessoas que vão querer trabalhar só com CIP, tem pessoas que vão querer trabalhar só com steel frame. É uma questão de gosto pessoal, gente, tá bom? Todos eles são muito bons. Todos eles têm suas vantagens e têm suas desvantagens. Quais os outros métodos que podem ser utilizados? Obviamente são métodos mistos, né, que você usa metalon, aí você acaba adaptando aqui no Brasil outros métodos construtivos, e também tem o CLT, tá? O CLT, para quem não sabe, é um outro tipo de madeira laminada que são coladas assim, cruzadas, né? Por isso chama CLT, Cross Laminated Timbers. E só que esse método construtivo, ele é um método construtivo, geram casas pesadas, eles são mais adequadas para casas transportáveis e de altíssimo padrão, porque afinal o custo dessas placas, dessas chapas de CLT são bem caros ainda no Brasil, infelizmente. Porque são lindas, gente, ó. Um dia eu quero construir uma casa de CLT, bicho. Bora lá. Quais são as modalidades que existem em Tiny House Brasil? Existem as modalidades fixas, basicamente são tiny houses que você vai instalar no seu terreno. Então, para essas casas, você precisa ter terreno, tá bom? Tiny house fixa, você tem que ter o terreno próprio, porque nela você paga o IPTU. Opa, foi errado. Foi errado aqui, né? Não paga IPVA, tá, gente? Não paga IPVA, tá bom? Tá errado aqui porque a gente tinha uma apresentação, a gente aproveitou aqui e acabou indo esse errinho aqui, tá? Você só paga IPTU. E como você paga IPTU, tá? Você obviamente precisa ter o terreno próprio, porque você vai instalar, por exemplo, isso num terreno de um primo ou de algum amigo, você vai precisar fazer a aprovação das leis municipais. Aí até corrigiu aí, ó, automaticamente para vocês, das leis municipais. Você tem que obedecer o código de obra, tem que obedecer as leis municipais, o plano diretor local. É preciso aprovar o projeto na prefeitura. Quando você aprova o projeto da prefeitura, o que acontece? Ele atualiza lá a alíquota de IPTU do seu terreno, tá bom? Outra modalidade que segue as mesmas regras da casa fixa é a transportável. Mas qual que é a diferença entre a transportável e a casa fixa? A transportável é aquela casa que você pode construir na fábrica, levar no caminhão e entregar para o seu cliente. Ou você pode pré-fabricar ele, levar lá no terreno, finalizar ela no terreno e entregar para o cliente. Ou você pode simplesmente só essas duas formas. Aí você entregando no terreno da pessoa, se um dia a pessoa vender a casa, por exemplo, vender o terreno, ele pode vender, ele pode ficar com a casa, ou ele pode vender a casa sem ter que vender o terreno, tá? O fato dela ter que pagar IPTU também, sendo de IPTU, ela tem que ser aprovada também pelas leis municipais, ou seja, tem que precisar de aprovação da prefeitura, tá bom? E a modalidade mais comum, que assim, mais de 90% das pessoas escolhem no mundo inteiro, é a Tiny House sobre rodas. Por quê? Dentre todas essas aí, eu vou falar uma coisa que parece polêmico, né? Mas é a mais acessível de todas. Por quê? Porque é muito mais barato você comprar Tiny House, um chassi de Tiny House, do que você comprar um terreno. Em muitas das situações, obviamente, não é todos os casos, né? Vai ter muitos estados aqui, por exemplo, que a pessoa não vai ter condições de comprar um terreno e depois construir uma casa. Às vezes ele vai querer comprar sua casa, pelo menos garantir a casa, né? E o fato de você comprar casa móvel, você precisa ter o terreno? Não necessariamente. O fato dele ser uma tiny house, uma casa que anda, né, uma casa que é móvel, ele é uma casa que, por exemplo,
ele é a única opção para você que permite que você possa alugar o terreno. Porque você tem um veículo praticamente. Um veículo que é isento de tributos. E o fato dele ser isento de tributos, não pagar IPTU, não pagar IPVA, você não impacta o terreno da pessoa que está morando. Ou seja, você simplesmente só estaciona como se fosse estacionando um carro. Só que você estacionando um veículo que basicamente é a tua casa e que você pode morar legalmente aqui no Brasil. Diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos, para você ter uma ideia, os Estados Unidos, as tiny houses ainda são ilegais, gente. Estão passando por processo de aprovação local. É muito louco falar isso para vocês, mas é a realidade ainda no mundo. Né? Muitos países já são provados. Um exemplo aqui no Brasil, aqui no Peru, no Chile, na Argentina, no Uruguai. Né? A boa parte dos países que as tiny houses já estão entrando aqui na América do Sul, na Europa, já estão sendo legalizadas. Nos Estados Unidos ainda não, meu. É pior que foi o lugar de origem lá. Qual que são os órgãos tão fiscalizadores e aprovadores? É o Senatran, que é o antigo Denatran, que deixou de ser diretoria, passou a ser secretaria, e o Inmetro. Basicamente, são essas normas que a gente tem que seguir para a gente ter uma casa 100% legalizada no Brasil. Uma vez que você legalizou, você está livre para circular nas estradas e morar no terreno que você quiser, tá bom? Como é que a gente faz para viver com essa tiny house? A gente vive em terrenos alugados, pode viver em campings, você pode parar na estrada enquanto você vai dormir por alguns períodos específicos. Quando você vai parar na estrada ou dentro de uma cidade específica, é importante que você verifique se pode, se pode ou não estacionar, com antecedência, né? Então você vai ligar para a prefeitura local. Prefeitura, estou pensando em passar na cidade, ficar 2 semanas aí porque eu vou palestrar sobre tiny houses, por exemplo. A prefeitura vai dizer quais são os locais. Por exemplo, em Porangaba a gente precisou ficar algum tempo ali, né? A gente, na verdade, ia precisar, mas a gente acabou não utilizando o terreno que a prefeitura cedeu pra gente. Então a prefeitura cobrou R$7 pra gente ficar aí quase 3 meses num localzinho que eles cederam pra gente ficar, com energia elétrica e água. Tá? Olha que interessante. Tá? Então tem prefeitura que vai te dar essas coisas, tem prefeitura que não vai dar só energia, tem prefeitura que não vai te dar nenhum dos dois. E aí você tem que usar a economia colaborativa, né? Obviamente, para que você consiga esses 2 elementos. Se você tiver energia elétrica, solar, já está livre, né? Mas a água, é muito difícil você ficar independente. Então a água você certamente vai precisar de algum vizinho que possa te oferecer água. E você, obviamente, vai oferecer o pagamento da conta de água dela, né? Legal? Bora lá! O que você ganha vivendo numa tiny house, né? Vamos ver se vocês estão percebendo de tudo isso que nós estamos falando, né? A principal coisa que a gente ganha morando numa tiny house, eu vou falar para vocês, é liberdade. É liberdade. Cara, desde quando a gente conseguiu, assim, a gente mudou para nossa tiny house, a gente percebe que a gente nunca teve uma vida tão livre como a gente tem aqui, morando com a minha família. Eu moro com a minha família, sou eu, minha esposa, meu filho João Pedro e a Lara. Aliás, aquele quarto que está lá no fundo é um quarto de criança, onde dormem 2 crianças maravilhosas, que é o meu filho João Pedro e a Larinha. E a gente convive maravilhosamente bem dentro de uma tiny house, seguindo, obviamente, todas as dicas que o movimento tiny house, né, compartilha dentro da comunidade, que é uma comunidade mundial, né? A gente está começando uma comunidade brasileira porque a gente não fala muito bem o inglês, até por conta das nossas condições socioeconômicas do Brasil, né? Por vários outros motivos, né? Então a gente precisa de uma comunidade brasileira pra gente, e representantes que conectem com comunidades digitais, comunidades reais lá fora e tragam protocolos para que a gente melhore nossa forma de construir, nossa forma de conviver, nossa forma de espalhar a cultura e esse estilo de vida maravilhoso que é a tiny house. Então dá para perceber que a tiny house vai muito além dos metros quadrados da gente. É todo um estilo de vida. E isso só é possível porque as casas são especialmente desenvolvidas para tal. Então é por esse motivo que a maioria das mini casas não são tiny houses, né? Você pode chamar de tiny house sua casa, claro que você pode, é meramente o nome, mas se você vive ou não o estilo de vida é uma outra história. Concorda ou não? Então eu quero ver se vocês concordam mesmo, vamos lá. Bora lá! Que tipo de liberdade é essa que a gente ganha? A gente ganha uma liberdade financeira,
liberdade financeira. Porque pode, primeiro, para construir uma tiny house você gasta muito pouco material da natureza, né? É uma construção naturalmente sustentável. E obviamente você vai escolher materiais que tenham aí logística reversa, que possam ser reutilizados. Por exemplo, o aço. Robson, sua casa tem um monte de aço. Então sua casa não é sustentável. Claro assim, se eu desmontar toda a minha casa e separar o aço e levar para um lugar que derrete o aço, vai reutilizar o aço e assim vira uma economia circular aí, uma economia sustentável, né? E as madeiras? As madeiras, obviamente, dá para você devolver na natureza, ainda mais dependendo do tipo de tratamento que você faz nela, obviamente, dependendo do tipo de madeira que você compra. E se não der para fazer isso, a gente, obviamente, tritura, tenta fazer alguma compostagem, fazer alguma coisa que a gente reduza o impacto na natureza, tá? E no último caso, incinerar as madeiras, tá bom? É uma casa que tem baixo consumo de energia, primeiro, porque... Deixa eu voltar aqui, peraí. Como é que tá? Voltou? Voltou? A câmera às vezes desliga por causa da temperatura, é um sistema de segurança dela, tá? A gente gasta muito pouca energia porque, primeiro, tem um monte de janela, né? Tem bastante iluminação natural. E também tem poucos lugares para iluminar, né? Então, a gente tem basicamente iluminações, a maioria delas em LED, então você vai gastar muito pouco energia. Hoje nós estamos numa situação, obviamente, de live, né? Então a gente está com quase todas as luzes acesas para mostrar a casa para vocês. Mas quando a gente está aqui no dia a dia, a gente só utiliza iluminações locais, de cores quentes. Por quê? A casa é um santuário. A casa serve para a gente relaxar, conviver, e dormir, comer, jantar, né? Então a casa serve para essas coisas. Então ela não precisa de muita iluminação branca. O que precisa de iluminação branca é shopping, né, bicho? Aí você chega de iluminação branca nas ruas, shopping, você chega em casa e quer relaxar, você quer ter um sentimento maravilhoso de acolhimento, que é justamente o que a tiny house proporciona, tá? Baixo consumo de água, sim. A gente utiliza a privada seca. Além disso, a casa é pequena, né? O que você vai limpar na casa? Basicamente, você vai pegar um balde com uns esborrifadores, né? Que a gente utiliza aqui, quando a gente faz um desinfetante natural, a gente vai esborrifando a casa e passando pano. É como limpar uma casa americana, literalmente. É tão prático que vai fazer o quê, como para vocês? Que vai deixar você com baixo consumo de produtos de limpeza, né? Você vai viver apenas com o essencial e você vai ter economia de tempo, porque é muito fácil limpar essa casa, você vai gastar muito pouco tempo, e não só limpar, mas também organizá-la também, né? Ela tem muito baixa manutenção também. Pra você ter uma ideia, eu fiz a minha primeira pintura da externa, tendo feito uma demão só na parte externa da minha casa. Fiz agora após 3 anos morando na tiny house. Quase 3 anos morando na tiny house. A gente completa 3 anos. Completamos 3 anos. 26, dia 26. Quase 3 anos morando na tiny house. Né? Então dia 26 a gente vai completar 3 anos morando na Naraúna. Merece um post especial ainda. Merece um post especial, né? E liberdade geográfica. Ainda mais se você mora numa tiny house sobre rodas. Gente, é maravilhoso, é muito surreal. Às vezes eu acordo na minha casa e eu não acredito que eu estou em Santana do Livramento, morando perto da família da Bel. Quando eu estava em Santo Expedito, às vezes eu acordava exatamente com a mesma emoção, a mesma alegria de saber que eu estou morando perto da minha mãe, da família, da minha matriz familiar. E daqui a pouco eu vou estar morando na praia, daqui a pouco eu vou estar morando, sei lá, em Minas Gerais. Daqui a pouco estou lá morando na Bahia com meus amigos Juscenan, Pioneiros, Cris, Couto. Né? Daqui a pouco estou morando, sei lá no Rio Grande do Norte com a minha tia Cristiane Lunardi, que mora lá em São Miguel do Gostoso, e assim vai. Né? Imagina só a possibilidade. Então, tiny house é isso. Ó. É uma casa hiperfuncional, tem tudo que você precisa. Tá? Tudo mesmo. A Venturelli entrou aqui em casa e falou assim, cara, é interessante, porque quando você olha de fora, ela é pequena, quando você entra, é espaçosa. E o mais interessante de tudo é que tem tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada. É isso, literalmente. Ela sentiu perfeitamente o que é uma tiny house. Pessoalmente, ela nunca foi de tiny house, conheci ela, chamei ela para trabalhar com a gente, para divulgar conhecimento com vocês, ela compartilhar o conhecimento dela de marketing comigo, e a gente fazer aqui mais conteúdos para vocês. E ela chegou aqui, teve essa surpresa, assim como muitas pessoas têm através dos Tiny House Tours. Bora lá então? Qual veículo que eu posso rebocar a minha tiny house? É uma das perguntas que eu recebo bastante nas nossas redes sociais, mas a pergunta principal não deveria ser qual veículo eu devo puxar a minha tiny house. A pergunta é, você precisa de veículo para puxar a sua tiny house? Vou falar por quê. As tiny houses,
né, elas foram desenvolvidas para ser casa de tempo integral, ou seja, uma casa de período, tempo integral. Deixa eu abrir meu gato, porque talvez esteja ficando frio. Deixa eu abrir para ele aqui. Só um pouquinho. Vem, meu bebê, vem. Nossa, não pode pular aqui na tela, hein? Pegou aqui, peraí. Vai lá. E aí, por ser uma casa que foi desenvolvida por ser de tempo integral, deixa eu apresentar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o Smigol Morales. Smigol Morales é o nosso terceiro filho. Ele chama Smigol Morales porque ele é que nem um Homem-Aranha, bicho. Ele sai escalando nessa casa que nem um Homem-Aranha. E o Smigol porque ele é cor cinza, né? Então, pra quem conhece aí o Senhor dos Anéis, sabe do que eu tô falando. Bora lá. Qual veículo devo rebocar? Eu preciso de um veículo mesmo? Então vamos lá. A Tiny House foi desenvolvida para ser uma casa. Se ela é desenvolvida para ser uma casa, você não vai querer ficar mudando com ela o tempo todo. Até porque a Tiny House não tem aerodinâmica. Apesar dela ter uma construção hiper robusta e poder viajar o mundo inteiro com ela sem ela deteriorar, ela não vai deteriorar tão fácil, né? Obviamente, se você tomar cuidado, vai depender da velocidade que vai viajar com ela, né? E quantos buracos você vai passar em cima da com a sua casa, né? Mas mesmo se deteriorar um pouquinho durante a viagem, você consegue fazer manutenção e aí você tem a casa renovada 100%, né? Mas por que você não pode ficar viajando o tempo todo com ela? Justamente por causa disso, porque ela é feita para ser uma casa de tempo integral. Deixa eu chamar o Smigol aqui, talvez o Smigol está querendo conversar comigo. Tempo integral, e a gente tem uma casa, né, que ela não tem aerodinâmica, né? Então, comparado com um trailer e motorhome, se você quer uma casa que você quer conhecer o máximo de quilômetros possível, talvez a Tiny House não seja adequada para você. Não faz sentido nenhum se você querer ter uma Tiny House para conhecer ir do Brasil para o Alasca. Se você quer fazer isso, o veículo mais adequado é o motorhome, é a van, é a Kombi. Quanto mais leve e mais aerodinâmico e mais eficiente do ponto de vista de consumo de combustível, ou seja, menos você vai impactar o meio ambiente e mais quilômetros e mais cidades você vai conhecer. Tiny House é recomendado para quem quer ter uma casa e ter uma possibilidade de morar um ano na praia, ou daqui 6 meses morar em tal lugar, ou daqui 3 anos morar em outro lugar, e aí vai. Entendeu? É pra gente que quer ter a casa como moradia. Primeiro lugar, tá bom? Em primeiro lugar. Então, olha a diferença do foco. Tiny House, o foco é ser casa. E motorhome e trailer, o foco é ser veículo recreativo. Ou seja, para você usar para viagens, fazer campings e etc. Tá bom? Entenderam a diferença? Então agora você acha que você realmente precisa de um carro para rebocar sua casa? Deu para entender bem, né? Então vamos lá. Se você for dessas pessoas que querem ter o carro para rebocar a Tiny House, ou você quer ter uma empresa para rebocar tiny houses aqui no Brasil, tá? Eu vou dizer qual que é o veículo adequado, tá bom? E é importante também para você saber. Por que isso é importante você saber? Justamente se você quer contratar uma empresa para puxar a sua tiny house, para fazer a mudança da sua tiny house, tá? Então, para você contratar, você tem que saber, você tem que informar para a empresa, por exemplo, o peso bruto total da sua tiny house, tá? Mas para você entender muito bem o que é peso bruto total, eu vou explicar para vocês, tá? Deixei 2 figurinhas para vocês aí, 2 colunas de figurinha. A coluna da esquerda basicamente é o peso bruto total de um veículo comum. Pode ser um carro convencional. Então ele tem no seu documento um número chamado TARA, que é o peso do veículo. O TARA é justamente o peso do veículo sem lotação, sem nada dentro, ou seja, sem os seus pertences. Você colocou pertence, a soma desses 2 pesos, a TARA mais a lotação, é o peso bruto total. Quando você tem uma tiny house, você tem o PBT dessa casa, mas também tem o PBT do veículo, né? Calma que tá ficando combinado. Quando você tem os dois, isso é um negócio chamado PBT combinado, que é justamente a tara dos 2 veículos somados, ou seja, o peso da tiny house mais o caminhão. Aí quando você bota a lotação dos seus pertences, vai botar a sua, sei lá, minha cadeira que fica lá fora, a mesa, o meu deck, vou carregar também, sei lá, os toldos, vou carregar, sei lá, às vezes vou carregar moto, né? Aí tudo isso vai virar o tal do PBTC, que é o peso bruto total combinado, tá? Essas informações são informações que, por exemplo, uma transportadora ou um cara que vai fazer o transporte da sua casa vai perguntar para você qual que é o peso da sua tiny house. Dela livre e carregada, tá? Porque quando ele chegar para carregar a sua casa, ele vai pegar no documento, ele vai verificar qual que é a tara do documento e qual que é o PBT da casa. Todo veículo tem o PBT e a tara. Ele tem uma lotação máxima, ou seja, ele além de ter o próprio peso, ele vai dizer qual que é o máximo de carga que ele pode receber. Por que ele vai perguntar isso? Porque ele não vai carregar uma casa que está com excesso de peso. Ele não vai carregar uma carga que está com excesso de peso. Ele não vai carregar um carro que
estar com excesso de peso. Até porque isso é risco para ele como negócio e risco para você de levar multa e ter o carro apreendido por conta de mau uso dele, tá bom? E pode causar acidentes a terceiros, tá? Então tem que pensar muito cuidado. Tá, vou dar um exemplo para vocês, tá? Se uma tiny house pesa, tá, 3.500 quilos e o teu carro pesa 1.500 quilos, então o PBTC combinado, ele vai ser 5.000 quilos. Simples assim, tá, gente? Tá? A tiny house da Toca Turquesa que nós construímos lá na Tiny House Brasil, ela pesou, ela foi, como fala? Ela pesou 5.800 quilos, mas a gente cadastrou ela como 7.300 quilos, pela capacidade do chassi mesmo, tá? 7.300 quilos, e o PBT dela ficou com 8.300, ou seja, a gente colocou 1 tonelada de lotação. Então o limite que ele pode colocar dentro da casa de coisas para carregar dentro dela, puxando com algum veículo, é de 1 tonelada. Então essa é a lotação. Para você conseguir a lotação, é só fazer PBT menos tara. Porque o PBT basicamente é tara mais lotação. Lembrando? É só matemática, gente. É bem simples, tá bom? Por que eu falei do PBTC? Porque o PBTC ele vai dizer qual é a categoria de veículo que você precisa ter na sua carteira se você quer um dia carregar sua própria tiny house. E o fato da tiny house, na maioria das vezes, pesar mais de 3.000 quilos, mais de 4.000 quilos, e os veículos pesarem mais do que, às vezes, 1 ou 2 toneladas, quando você soma ele, se ele ultrapassar 6 toneladas, a soma da casa, o PBTC, tá? Soma da casa com a lotação, mais o caminhão com a lotação. Se a soma dos dois ultrapassar 6 toneladas, você tem que dirigir com categoria E. Não tem jeito. É o meu caso. No meu caso, meu caminhão pesa 3 toneladas e meia. E minha casa pesa 7 toneladas e 300. Tá? 7.500 com todos os meus pertences, tá? 7.500 com os meus pertences, bota aí 3.500 do caminhão casa, o que acontece? Eu já tenho aí quase 11.000 quilos aí. Então 11.000 quilos é categoria E. Então por isso que eu tirei categoria E da minha carteira. Abaixo disso, aí tem, aqui na tela eu deixei para vocês aí todas as categorias. Mas basicamente, se você fica abaixo disso, você pode rebocar aí com, por exemplo, categoria B, D e C, tá? B, C, D, tá? Porque é um trailer. Por ser um trailer, tem uma norma lá que libera para você carregar, tá? Mas isso se a soma dos dois estiverem abaixo de 6 toneladas, tá bom? Ficou bem claro para você? Se não ficou bem claro, comente aqui embaixo, mande perguntas que a gente vai responder. Não esquece de botar o parênteses P ou colchetes P, tá bom? Bora lá! Mas Robson, ainda não entendi qual que é o carro que eu devo ter. O carro que você deve ter é aquele que tem no documento uma capacidade máxima de tração superior ao PBT da sua casa. O que é isso, Robson? Então imagine que você tem um peso total da sua casa já cheio de coisa, já com suas pertences. Então a capacidade dele puxar a sua casa ele tem que ser maior do que o peso da sua tiny house lotada. Todo carro tem no seu documento PBT, a tara e o CMT. Lá na parte de trás do documento, onde vai dizer, tem esses números, tem um númerozinho, tem observações adicionais, se eu não me engano. Naquele campo de observações adicionais vai ter lá qual que é o PBTC, o CMT. Às vezes tem alguns estados que chama CMR, capacidade máxima de reboque. CMT e CMR é a mesma coisa, tá bom? Tem o PBT e tem a tara. Vai lá verificar, pega o seu documento, já abre aí, verifica aí, você vai ver os 3 valores, tá bom? Se o CMT do seu carro é maior que o peso da sua casa, tá liberado para esse veículo puxar, tá bom? Basicamente, essa é a regra. Eu recomendo que o teu carro, ele tenha no mínimo 20% aí a mais de capacidade de puxar a sua casa. Porque ele vai pegar subida, bicho. E você não quer que seu carro esquente na subida, né? Porque dependendo... Moramos no Brasil, que tem bastante montanhas. E vou falar pra você, bicho. Meu caminhãozinho, ó. Sofreu, hein? Quais são os documentos necessários para quando você tem uma tiny house para você viajar? Além do documento do seu veículo, você tem que ter o CAT. O CAT é basicamente o documento da sua tiny house. E olha que interessante, além de ter todas as informações da sua tiny house, vai ter lá, por exemplo, chassi, etc., Renavan, ele vai ter uma fotografia da sua casa. Então, gente, aqui uma dica importante de segurança para quem vai desenvolver Tiny House Brasil. Não existe comprar chassi emplacado para construir tiny house. Não existe. Tá? Porque a homologação de uma tiny house ele só acontece com a casa completa. Ou seja, você homologa o veículo fotografado e completo, já finalizado.
Então o cara vai falar assim pra você, vou vender uma base pra você já emplacada, você pode construir o que você quiser em cima. É mentira, não caia nessa, porque você vai ter uma casa, uma tiny house ilegal, e isso pode causar problema pra você na hora de vender ou na hora de ser preparado pela polícia, por exemplo, tá bom? Então, dica importante, hein? Não existe compra de base legalizada para construir tiny house. Você tem que comprar base crua, você vai construir a tiny house e aí depois você homologa a tiny house, tá bom? Através de alguma empresa de um amigo ou através da Tiny House Brasil, que vai prestar serviços colaborativos, que já presta serviços colaborativos e ajuda as pessoas a homologarem tiny house, desde que estejam dentro da legalidade, seja uma construção que a gente saiba que é seguro, tá? Porque a nossa preocupação também é não só que você tenha uma casa boa para você, mas que seja segura para terceiros também, tá? Para circular livremente, tá bom? Como adquirir uma tiny house no Brasil? Essa é uma pergunta que a maioria de vocês já vieram aqui para saber, né? Para adquirir uma tiny house no Brasil, né, a gente sabe que é extremamente difícil, né? Porque a gente não encontra profissionais especializados, a gente muitas vezes não tem nem muita informação do que é uma tiny house, a gente não sabe muito pedir o que é uma tiny house. A gente chega lá com o seu telefone mostrando, eu quero essa casinha sobre rodas aqui, bicho. Mostra lá, aí o cara vai olhar e o cara que vai receber essa fotinha vai falar, putz, cara, a gente pode construir porque é uma casa, mas sobre rodas, beleza, eu posso pesquisar sobre isso. Daí o cara vai lá e vai dar um sobrepreço para você e você ainda tem aquele risco de o cara construir totalmente errado a sua casa, tá bom? Então, como é que você vai se proteger, né, em relação a essa compra de tiny house, de ter a Tiny House Brasil? É ir atrás de conhecimento, gente. Não tem jeito, você precisa de conhecimento. E é por isso que você está aqui, e é por isso que você acompanha a gente nas redes sociais, porque aqui a gente é o maior portal colaborativo que compartilha conhecimento gratuito para vocês e também, obviamente, oferece aí treinamentos para quem quer uma especialização mais profunda, tá bom? Vamos lá! Com conhecimento, agora imagina que você já tenha todo o conhecimento necessário, essencial, para você ter a Tiny House. O que isso vai fazer aqui no Brasil? Principalmente nesse início de movimento do Brasil, onde ainda não existem bastante empresas especializadas e com experiência para construir Tiny House. A melhor forma de você se proteger é você saber bastante sobre Tiny House e você participar desde o seu planejamento até o processo de legalização, acompanhando etapa por etapa, compartilhando seu conhecimento adquirido, obviamente, aí, através dessa grande comunidade digital, né, que nós somos, e de amigos que você conhece, amigos que são excelentes construtores, quanto mais informações você tiver, mais protegido você ter. Então você tem que participar de todo o processo. Então, desde o planejamento, o que é o planejamento? Que é definir como e onde você vai construir, quanto você pode pagar essa casa. Antes de construir uma casa, você tem que ter uma noção de quanto você quer pagar nela, né? É muito comum você chegar na empresa e perguntar quanto que é uma tiny house. Aí a pessoa fala assim, quanto você quer pagar numa tiny house? É muito comum, então você tem que ter uma noção de quanto você quer pagar, né? Porque não adianta nada o cara fazer um baita esforço, uma empresa que está começando, a tiny house está começando no Brasil, né? Então a empresa, para fazer um orçamento, ele vai ter um esforço gigantesco para ter um orçamento para você, e para você chegar no final e falar assim, não para ele. Então tem que pensar dos dois lados, né? Você tem que pensar na empresa que você está contratando, que às vezes nem sabe que é tiny house, né? Você tem que pensar também em você também, né? Na sua saúde financeira, na sua sustentabilidade como comprador, tá bom? Projetar uma tiny house. Isso, quando a gente fala projetar, é literalmente desenhar de cabo a rabo a sua tiny house. Na próxima aula, lá no comecinho, eu vou fazer um resumo do que nós falamos e vou mostrar um projeto executivo da Araraúna para vocês terem uma noção do que é um projeto detalhado, tá bom? No momento de projetar, quais são as respostas que você vai ter ali? Você praticamente vai saber como usar todos os materiais que você vai comprar para sua casa. Quanto dos materiais, a quantidade de cada material que você vai utilizar na sua tiny house e qual que é o custo da sua tiny house. Com esse custo, você vai completar o ciclo de planejamento que começa lá, lá na etapa inicial, tá? Ele só fecha quando você tem um projeto executivo. Mas o que é esse projeto executivo? Existem vários tipos de projetos. Existe o projeto arquitetônico, basicamente, que é o anteprojeto da sua casa, que é um projeto, basicamente, vai mostrar onde fica a janelinha, a portinha, ele é um projeto de volumes, praticamente. Vai dizer onde é a bancada, onde vai ser seu quarto, qual que é a altura do quarto, etc. O que é o projeto executivo? É um projeto em detalhes. Mas se você quer saber aprofundadamente o que é um bom projeto executivo para tiny house, você tem que vir para a aula 2, que vai acontecer amanhã, tá bom?
Depois de amanhã, perdão, ainda bem que amanhã não, amanhã é terça-feira. Quarta-feira, às 19h30, tá bom? Bora, qual que é a próxima etapa? Uma vez que você tem um orçamento, você já tem um projeto, como construir, quando você vai contratar, você tendo esses dois, quando você vai contratar uma empresa que, por exemplo, não tem experiência na sua cidade, estou pensando já no cenário início do ciclo 2. Não existe uma empresa especialista na sua cidade e você tem um projeto executivo e o conhecimento. Olha que maravilha. Você vai chegar com esse projeto para essa empresa, eu quero construir de cabo a rabo isso aqui. O projeto executivo ele é capaz de mostrar para a empresa tudo o que ele precisa fazer. Você vai ganhar transparência no seu orçamento, porque ele vai reorçar o seu projeto, os materiais que estão no seu projeto e vai te dizer o preço. Você vai saber se ele está fazendo um orçamento correto para você. Você vai saber ainda quanto custa a mão de obra dele e vai poder ter um poder de decisão muito mais clara e muito mais certeira, né? E obviamente você vai ter certeza de que ele vai te entregar uma tiny house, até porque você está entregando um manual do passo a passo da construção para esse construtor. Outra coisa, você finalizou a construção que você tem a casa pronta. Você vai começar o processo de legalização. E esse processo de legalização tem que estar lá, já no planejamento teu, com quem você vai fazer a legalização. Por quê? Porque a legalização, ele precisa ter aqui no Brasil, ele precisa ter um CNPJ vinculado, ou seja, uma empresa fabricante de trailers que você vai associar a tua legalização da sua tiny house. Pode ser a Tiny House Brasil, pode ser uma empresa de trailer da sua cidade. Tudo isso tem que fazer parte do pacote do seu planejamento. E para você fazer isso, você precisa do quê? Conhecimento. Tá bom? Bora lá? É por isso que nós estamos aqui, compartilhando esse conhecimento com todos vocês. Bora lá. O que a gente vai aprender na nossa próxima aula, né? Já falou, só fazer um grande resumo do que a gente aprendeu hoje, né? Hoje nós falamos um pouquinho da nossa história para vocês, né? Obviamente, a gente precisava se conhecer. Para quem já conhecia a gente, review a nossa história. Para quem não conhece a gente, prazer em conhecer. Eu sou Robson Lunardi, sou casado com a Bel Albornoz, que me ajudou a construir essa tiny house e você já sabe tudo isso, tá bom? Que mais? Você já sabe como o movimento Tiny House começou aqui no Brasil, em qual ciclo nós estamos, que é o ciclo 2, onde os entusiastas já tornaram a Tiny House uma realidade, ou seja, eu, Abel, Gustavo e Gabi, da Toca Turquesa. Nós aprendemos o que é uma Tiny House, quais são as modalidades de Tiny House que existem no Brasil, e já são aprovadas e legalizadas, quais são as formas de você utilizar ela aqui no Brasil, quais os veículos você precisa para puxar a sua casa, como que eu calculo o peso da minha casa, e aí, todas essas coisas aqui, ó, já foi ensinado para vocês. E semana que vem, na próxima aula, a gente vai aprender justamente maneiras de economizar com construção na construção da sua tiny house. Ou seja, a gente vai ensinar estratégias para que você, quando você tiver o projeto executivo e você vai tomar a decisão de ir adiante de construir sua tiny house, quais são as melhores maneiras de você economizar? Sendo você um fabricante, sendo você o que vai construir por conta própria, sendo você um investidor. Aliás, quem vai pensar em investimentos tem que reduzir o máximo de custo para você maximizar os seus ganhos. Então isso é importantíssimo. É uma aula que você está imperdível. E muito mais importante do que isso, como gerar renda com os tiny houses aqui no Brasil, tá? Isso vai te dar um jogo de cintura, vai te dar conhecimento suficiente para que você consiga se planejar, consiga elaborar melhor o teu sonho no Brasil. Às vezes, tem pessoas que chegam para mim e falam, quero comprar uma tiny house para mim. Né? Aí eu começo a compartilhar muito conhecimento para ele, e ele fala assim, Robson, agora eu não quero só comprar uma tiny house, eu quero comprar uma tiny house e investir em tiny house. Aí, às vezes, ele faz duas tiny houses, uma para Airbnb e outra para ele. E, às vezes, a casa do Airbnb paga as contas das dívidas que ele fez para gerar a própria tiny house dele, as duas tiny houses dele. Tá? Então dá para fazer vários planejamentos, várias possibilidades aí. Então a aula daqui 2 dias, na quarta-feira, está imperdível, tá bom? Agora chegou aquela hora importante, né, de falar para vocês que obviamente a gente vai falar de collab, né? Também não vamos só falar daqueles dois assuntos. Obviamente vai ter assunto de collab, que é o assunto que vocês pedem bastante. Robson, como é que eu participo de collab como esses eventos maravilhosos que você aparece ali construindo tiny houses de outras pessoas, ou as pessoas construindo sua tiny house, ou vocês ensinando como construir tiny house do ponto de vista prático? Você quer saber? Aula que vem, tá bom? Perguntas? Vamos ler perguntas? Bora lá, pergunta número 1. Qual que é a primeira pergunta aí? Existe grupo de tiny houses ou grupo de Telegram
para que a gente possa entrar, compartilhar conhecimento? Não. Mas está para surgir aí uma comunidade digital onde a gente vai poder fazer isso que você está querendo, que é justamente compartilhar experiência, compartilhar sua própria tiny house, compartilhar aí, organizar collabs, organizar aí mutirões, organizar eventos ligados ao assunto tiny house, né? Mais importante do que compartilhar conhecimento, gente, é a gente trocar experiências, tá? Isso é uma das coisas que a gente aprendeu com a última turma de mentoria do ano passado, né? Eu compartilhei todo o meu conhecimento e experiência com eles, mas o mais importante do que eu ter compartilhado a minha visão como mentor, alguém que está ali trabalhando com o tiny house, é a interação nessa comunidade que nós criamos. E essa comunidade hoje, a gente tem um desejo, né, um desejo pessoal assim, da equipe Peças Calços, é ampliar essa comunidade para vocês. Mas a gente fala sobre isso na aula número 3 dessa semana, tá bom? A aula número 3 que acontece sexta-feira, às 19h30, tá bom? O melhor isolamento acústico não é relacionado ao método construtivo, mas sim o tipo de isolamento que você utiliza nessa parede, tá? Então, os melhores isolamentos acústicos que nós temos hoje no mercado são isolamentos mistos, tá? Isolamentos mistos é quando você combina, por exemplo, isolamentos diferentes, tá, na sua parede, porque a transmissão do som ele gera uma vibração. Quando ele chega no material, ele quebra um pouquinho desse som e ele vai mudando de material. Cada vez que ele vai mudando de material, ou seja, quanto mais camadas tem na sua casa e quanto mais camadas também de isolamento, tipos de isolamentos diferentes, mais acústico ele é. Mas quais são os isolamentos melhores para acústico, tá? A lã de PET, a lã de vidro e a lã de rocha. São as 3 mais utilizadas no Brasil, principalmente em estúdios de música, tá bom? Bora lá? Qual o peso aproximado de uma tiny house de 20 metros quadrados? Provavelmente essa tiny house pode pesar aí entre... vai depender, cara. Vai depender como você vai construir ela, né? Quantas camadas você vai utilizar, qual tipo de madeira, qual tipo de material você vai utilizar. Por exemplo, no acabamento externo, que a gente chama de side, ele pode pesar 3 toneladas, ou ele pode pesar, por exemplo, se muito bem construída, muito robusta, ele pode pesar umas 5 toneladas tranquilamente. Tá bom? A metragem de 37 metros quadrados é regra? 37 metros quadrados, esse é uma definição do movimento tiny house, um movimento mundial, não uma definição do Robson, da Bell. Mas por que 37 metros quadrados? Por que não 38, 40? Né? Porque o movimento, como ele nasceu nos Estados Unidos, ele foi definido por pés quadrados, 200 pés quadrados, que é equivalente aproximadamente, aproximadamente 37 metros quadrados, tá bom? Aí a gente divulga o mesmo do movimento mundial. Aliás, a gente traz a maioria das coisas que a gente compartilha no canal, além de ser protocolos que a gente conversa nas conferências, né, que a gente participa, né, internacionalmente, né, no movimento tiny house, essa comunidade global, mas também são experiências nossas e de adaptações que a gente fez aqui para a nossa realidade brasileira, tá bom? É isso. Se existe financiamento e linhas de crédito para comprar tiny house. Infelizmente, ainda não tem financiamento, tá, para tiny houses, tá? Por que não existe? Porque é muito novo, gente. Não existe tiny house no Brasil. Mas existe a tua e a tua turquesa e outras tiny houses estão nascendo. Mas ainda não existe alguma associação, alguém que defenda isso dentro dentro das instituições financeiras que vão provar para elas que são casas que são financiáveis, ou seja, que são garantias que eles podem, por exemplo, ser consideradas um produto seguro, né, que possa ser financiado pelo banco. Porque como é que o banco vai dizer se pode ou não financiar uma casa? Primeiro, tem que ter seguro. 2, tem que ser uma casa que possa virar uma garantia para o banco. Por quê? Vamos supor que o cara não pague a tiny house, o banco ele tem que ter a capacidade de poder pegar essa casa para ele e poder revender no mercado. Como o mercado é muito novo no Brasil, obviamente a gente não tem mercado secundário, tá? Mas mais pra frente é possível que tenha sim, tá? Até porque tem um projeto, uma PL que está tramitando, está parado nesse governo atual, mas a gente tem esperança que, sei lá, que no próximo governo, numa próxima eleição, a gente consiga fazer com que essa norma tramita e aí gere, quem sabe, um financiamento específico para trailers, motorhomes, inclusive tiny house, tá bom? O que nós temos hoje são linhas de crédito que a própria empresa que está vendendo a tiny house possa gerar, né? Ou seja, ela vai administrar o próprio risco de crédito com o cliente, é uma relação cliente com a empresa, ou através de consórcios. Consórcios dá para comprar tiny house, tá bom? Basicamente é isso, tá bom? Bora lá?
uma telha sanduíche você pode utilizar sim, tá? Aliás, a gente só não utilizou nas nossas tiny houses, no nosso método construtivo ali da Tiny House Brasil, telha sanduíche por um motivo. Porque a gente quer economizar o máximo de altura, né? Mas a gente utiliza outras técnicas de isolamento desse telhado, principalmente quando a gente utiliza telhas metálicas, né? Que é um isolamento com multicamadas. Assim a gente consegue fazer um telhado mais fino, e o que a gente ganha com um telhado mais fino? Com a mesma eficiência de um conforto térmico de um telhado, por exemplo, possivelmente utilizando isopor em cima. A gente ganha espaço interno. Economizar tipo 3 centímetros, 2 centímetros faz muita diferença dentro de uma tiny house, ainda mais em modalidade móvel, tá bom? É isso, tá? E o que é importante eu destacar para vocês aqui, que a modalidade móvel, ele tem limites para poder circular na estrada. Então é por isso que as tiny houses móveis tem 2,60 de largura, no máximo 18,5 metros, somando o caminhão e a casa junto, né? 19,8 metros, tá? 19,8 metros de comprimento e 4,4 metros de altura. Mas por que 4,4 metros de altura? Para poder passar no máximo de pontos possível, né? Essa é uma das regras que a Contran disponibiliza para vocês. A gente, aliás, divulgou isso bastante nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube, tá bom? Se você quiser saber esses limites, só lá assistir nossos vídeos de legalização, como legalizar tiny house no Brasil. Nós temos playlist de como construir, como legalizar e também comece por aqui, onde a gente fala bastante sobre o estilo de vida, tá bom? Legal? E a última pergunta de hoje, qual que é? Como decidir onde morar com a tiny house? Você vai escolher primeiramente a cidade que você vai morar, né? E uma vez que você decidiu a cidade que vai morar, você vai começar conversar com amigos, fazer seu network com amigos. Primeiro comece com amigos, é mais importante, porque você precisa ter referências conhecidas. E às vezes vai ter um amigo de amigo que vai ter alguém que mora na cidade. Se não tem alguém que mora na cidade, é importante que você pelo menos visite uma vez a cidade e obviamente com um mapeamento prévio de terrenos, possíveis terrenos que você possa aí negociar o aluguel de terreno. Aluguel de terreno não é uma coisa comum no Brasil, tá? Isso é uma coisa que está começando agora. Mas de todos os aluguéis que a gente já negociou, sem usar a nossa influência digital, ou seja, sem falar que a gente é famoso, essas coisas, são pessoas que nunca viram a gente, né? De todos os aluguéis que a gente negociou, a gente só diz assim, foram 5 terrenos que a gente negociou, né? Não, foi até mais do que isso, foi até mais. Mas a gente só teve uma recusa até hoje, tá? Acho que se for somar todas, acho que passa até de 10, na verdade. Contando as do Santo Expedito, por exemplo, né? Que a gente negociou, mas a gente negociou mais por negociar mesmo, né? Mas assim, a gente negociou seriamente para estacionar mesmo, foram 5. A gente só teve um terreno negado. Então, ou seja, obviamente existem técnicas, eu acho que essas técnicas a gente vai compartilhar com vocês, né, nessa grande comunidade digital que a gente está formando aqui no Brasil, tá bom? Legal? Pessoal, boa noite. Não esqueça de guardar a palavra-chave aí, tá? A palavra-chave vai ser fundamental para quando vocês fecharem a charada ali, somar os números e aí descobrir o telefone para vocês ligarem e você falar aquela frase mágica com 3 palavras-chave. Lembrando que as palavras-chave vão ser disponibilizadas no final de cada apresentação, de cada aula, e as charadas serão disponibilizadas ao longo da aula, tá bom? Tá bom. As perguntas que ficaram sem respostas, tá bom? Hoje, que os pioneiros não conseguiram responder, nem a Bel conseguiu responder ao longo da live, eu vou responder no Stories amanhã de manhã, tá bom? Um beijão pra todos vocês e até a próxima. Vamos ver se a Venturelli aprendeu a desligar live. Vamos lá. Conseguiu? Tem que ir lá no YouTube, vai lá no YouTube. Vai lá no YouTube primeiro. Aí, encerrar. Aê!